Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Segunda-feira agitada, né? Dia 2 de junho agitado. Sorteio Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e boa parte dos times que estão ou na Libertadores ou na Sul-Americana também estão na Copa do Brasil. É jogo a dar com pau. E teve times que só pegaram dureza, né, irmão? Tem uns que pegaram as molezinhas, mas carninha tranquila. Agora outros, irmão, só pegaram carne de pescoço. Bom, mas o primeiro papo é a Libertadores. Não dá para falar dos três sorteios em apenas um vídeo. Eu já falo pelos cotovelos. Tem que falar de três sorteios, eu vou terminar no dia seguinte. Então vamos aqui primeiro falar do sorteio da Libertadores, dos confrontos e do chaveamento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Vamos lá, galera. Só para lembrar, o YouTube disponibilizou mais uma ferramenta, tá? Para você poder ajudar o canal que você gosta a crescer. Essa ferramenta é o Hypar. E onde é que você encontra esse Hypar e o que é? Bom, primeiro, o que é? O Hypar é uma forma de você pontuar os vídeos, tá? Você pode dar essa pontuação clicando no Hypar. Você pode fazer isso 3 vezes durante uma semana, no mesmo vídeo. Outro detalhe, aonde você encontra o Hypar? Simples, o Hypar você encontra quando você curtir. Você curtiu, vai abrir uma janela embaixo dizendo Hypar. Você vai lá e clica. É simples. Quando você curtir, vai abrir a janela, você vai lá e clica. Beleza? Então vamos lá, galera, para a gente falar sobre é, é, sobre a Libertadores, sobre os grupos. Bom, pegar aqui, pegar. Vamos lá. Teve o sorteio, né? E logo após o chaveamento. Na verdade, já foi tendo o sorteio e o chaveamento já foi sendo feito, né? Quem joga a primeira em cada, quem joga a segunda, e aí, quartas de final, semifinal, final. Ou seja, não tem mais sorteio, tá? Quem fez mais pontos na fase de grupos, se avançar, joga a segunda em casa. Ou seja, definido, simples, simples. Tá? Ainda bem que eles não quiseram copiar algumas ideias da CBF, né? Que cria sorteios mirabolantes, cara cagalho pança monstruosa. Né? Então, uma coisa simples. Apesar que a Copa do Brasil também é uma coisa simples, né? Fizeram uma coisa simples, não tentaram inventar muito. Menos mal. Menos mal. Vamos lá, cara. Tínhamos 3 brasileiros no pote 1 e 3 brasileiros no pote 2. Ou seja, 3 brasileiros ficaram em primeiro lugar e 3 brasileiros ficaram em segundo. Apenas um foi eliminado, que foi o Bahia, que foi para a Sul-Americana, que a gente vai falar em outro vídeo. Bom, ficaram em primeiro lugar Palmeiras, Internacional e São Paulo. Em segundo lugar, ficaram Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Vamos ser sinceros, bem sinceros. Ninguém queria pegar o Botafogo e o Flamengo. Quem estava em primeiro lugar, ninguém queria pegar o Botafogo e o Flamengo. E aí eu não estou puxando brasa para lugar nenhum. Como ninguém queria pegar o Palmeiras. Se tem 3 clubes que ninguém queria pegar, era Palmeiras, Flamengo e Botafogo. O Botafogo é o atual campeão e está voltando a subir de produção. Tirando o Botafogo, Palmeiras e o Flamengo ganharam quase todas as outras Libertadores. Então, irmão,
O Palmeiras foi o primeiro no geral. Então, sem mimimi, era assim que se pensava. Ah, mas tem o Internacional, tem o Fortaleza, tem o São Paulo. Alguém colocava Fortaleza, São Paulo e Internacional como favoritos? Não. Podem ganhar a Libertadores? Sim, óbvio que pode. Se chegou às semifinais, chegou às oitavas de final, porque tem capacidade. Esse é o primeiro ponto. Do lado argentino, quem é o time argentino que hoje causa mais temor? Não é o River Plate, é o Racing. O Racing é o time que os brasileiros também não queriam enfrentar. Tirando o Racing, você tem ali o Peñarol, mas ainda acho o Atlético Nacional complicadíssimo. O Atlético Nacional estava no grupo do Internacional, com o Bahia, um grupo difícil. O time do Atlético Nacional é muito, muito chato de se jogar. Tem jogadores de qualidade, vai dar trabalho. E aí, começando logo pelo Atlético Nacional, quem pegou o Atlético Nacional foi o São Paulo. Do lado da chave do São Paulo, tem São Paulo, Botafogo e Palmeiras. São Paulo, Botafogo e Palmeiras. E dos argentinos tem o River Plate. Eu achei esse lado da chave mais forte do que o outro, que a gente vai falar do outro lado da chave. Então vamos por esse lado da chave, onde está o São Paulo. São Paulo joga a primeira fora de casa contra o Atlético Nacional e a segunda decide em casa. Mas vou ser bem sincero, o que eu acompanhei do Atlético Nacional, tá? Jogando na fase de grupos. O que eu acompanhei do São Paulo, apesar do São Paulo ter ficado em primeiro lugar no seu grupo, o futebol que o São Paulo está jogando, com os desfalques que o São Paulo tem, hoje o São Paulo não passaria pelo Atlético Nacional, na minha opinião. Só que a Libertadores é daqui a 2 meses. O São Paulo pode se reforçar, jogadores que estavam machucados podem voltar. O Caleri eu não sei, mas outros jogadores podem voltar, então a coisa fica equilibrada. Então eu coloco Atlético Nacional e São Paulo bem equilibrado. Tá? O São Paulo não pegou molezinha, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Pegou um adversário chato, que vai dar muito trabalho para o São Paulo. Muito trabalho para o São Paulo. São Paulo vai ter que jogar, senão vai ficar pelo caminho. No mesmo lado da chave, quem passar de Atlético Nacional e São Paulo vai pegar o vencedor de Botafogo e LDU. Na minha opinião, e diferente de alguns comentaristas que eu vi na televisão, o Botafogo pegou moleza. E aí eu vou explicar o porquê. Porque a LDU não tem tradição? Não. Essa LDU, na minha opinião, hoje, o que ela mais tem a seu favor é só a altitude. Porque o time é limitadaço. O time da LDU é limitadaço. Os 2 jogos que a LDU fez com o Flamengo é que o Flamengo não jogou nada. E mesmo assim o Flamengo não perdeu para a LDU. O Flamengo não jogou nada. O primeiro jogo lá na altitude, a LDU só jogou alguma coisa no final do jogo quando o Flamengo acabou o gás. E aqui a mesma coisa. O Flamengo poderia ter porrado a LDU os 2 jogos e com placar até consistente. Para mim, nos últimos anos da LDU, é o time mais fraco que a LDU tem. Na minha opinião, o Botafogo pegou. Não vou falar molezinha porque chegaram na oitava de final, mas está longe de ser o Atlético Nacional. Longe de ser o Atlético Nacional. O jogo do São Paulo é muito mais difícil do que o do Botafogo. Tá? Para mim, minha opinião, hoje ou daqui a 2 meses, o Botafogo avança. E na minha opinião, o Botafogo hoje ou daqui a 2 meses ganha as 2, em casa e fora. Tá? Aí, do mesmo lado da chave, teremos Libertad e River Plate. Isso aí eu não vou comentar porque não tem brasileiro. Então, do lado da chave temos Atlético Nacional de São Paulo e Botafogo e LDU. Quem vencer se enfrenta. Tá? E se enfrenta nas semifinais, nas quartas de final. Libertad e River Plate. Libertad e River Plate vai enfrentar o vencedor de Universitário e Palmeiras.
bem, o Palmeiras perdeu aí 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro, mas, irmão, o time do Universitário é muito limitado, é muito fraco. Não tem nem muito o que falar. Palmeiras avança e, na minha opinião, vence as duas também. Tá? É mais ou menos igual o Botafogo. Para mim, o Botafogo vence as duas dentro e fora e o Palmeiras também vence as duas dentro e fora. Então, de um lado da chave, o time que pegou uma braba foi o São Paulo. São Paulo pegou uma dureza, tá? Pegou uma dureza. Agora, Botafogo, não, a LDU e o Palmeiras, muito menos, pegou o Universitário. Tá? Então, esse é um lado da chave, aonde, além dos 3 brasileiros, ainda tem o River Plate. Do outro lado da chave, tá? Temos mais 3 brasileiros. 2 se enfrentando e 1 enfrentando o argentino. Fortaleza e Vélez. Bom, hoje, do jeito que Fortaleza tá, ele não ganharia de ninguém. Do jeito que Fortaleza tá hoje, seria o mais fraco de todos que estão nas oitavas de final. Uma pena, mas é a verdade. Mas daqui a 2 meses, o que todo mundo espera é que tenhamos outro Fortaleza. Mas a gente não tem a menor ideia. Tá? A gente não tem a menor ideia. Então, hoje, apesar do Vélez, tá? Apesar do Vélez, deixa eu pegar aqui rapidamente. Deixa eu pegar aqui. Cadê? O Vélez ficou em primeiro lugar no seu grupo, né? Aqui, classificação, campeonato argentino. No grupo B, o Vélez ficou na 13ª colocação, ficou lá atrás, ou seja, mal, mal, mal. Só para contextualizar. Mesmo o Vélez não sendo favorito, nada. Hoje o Vélez, não sendo favorito a título, nada disso, mas o Vélez hoje é favorito perante o Fortaleza. Primeiro jogo, mano, Fortaleza, segundo, mano de campo lá. Cara, não, eu não vou nem analisar o Fortaleza, porque o Fortaleza hoje não ganha de quase ninguém. Então, não vou analisar o Fortaleza. Tá? Eu vou manter a esperança que daqui a 2 meses tenhamos um time, né, para enfrentar o Vélez. Se tiver um time, dá para Fortaleza passar. Se continuar do jeito que está, esquece. Perde as duas. Tá? O Fortaleza, vou ser bem sincero, não pegou um adversário muito complicado. Ah, é um argentino? É. Mas não é um adversário tão complicado assim. O Racing que o Fortaleza jogou é muito mais forte que o Vélez. O Racing que o Fortaleza jogou é muito mais forte que o Vélez. Então, cara, se o Fortaleza se encontrar, na minha opinião, dá para passar. E aí, Fortaleza e Vélez. Quem passar enfrenta Penharol e Racing. Aí é uma parada indigesta. Porque o Penharol e o Racing hoje são melhores do que o Vélez. Então, essa partida do Fortaleza é mais acessível. Nas quartas de final, o Fortaleza vai pegar uma parada indigesta. Ou o Penharol ou o Racing, caso o Fortaleza passe. E aí, temos, para finalizar, Cerro Porteño e Estudiantes de La Plata. 2 times muito do mais ou menos, o Cerro muito fraco, não sei como é que passou. Quem vencer de Cerro Porteño e Estudiantes vai enfrentar o vencedor do duelo brasileiro, que é Flamengo Internacional. Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no Beira-Rio. Jogo equilibrado, bem equilibrado. Obviamente que se você for falar em plantel, elenco, time, o Flamengo vai levar vantagem. E aí eu não estou inventando a pólvora. O Flamengo leva uma certa vantagem, né, em relação ao Internacional. O Internacional tem a vantagem de jogar a segunda em casa. Só que essa segunda em casa, essa vantagem é até a página 2. Vai depender do primeiro jogo. Né? Depende do primeiro jogo. Eu acredito que o Internacional vai se fortalecer. O Internacional vai melhorar, vai contratar. Jogadores que estão fora vão poder voltar, né? Tem muito jogador fora do Internacional. Tenho certeza que o Internacional vai se encorpar. E o Internacional
vai cumprir o que eu imaginei. Eu, no início da temporada, eu falei, para mim o Internacional é um dos favoritos a brigar por Libertadores, por Copa do Brasil. Vocês lembram que eu falei isso? Para mim o Internacional é um dos favoritos, junto com Palmeiras, Flamengo, Botafogo, eu falei isso. Só que o Internacional foi uma decepção esse período. Tá? Foi uma decepção. Não foi total, porque acabou avançando na Libertadores e avançou em primeiro. Então, mas o Internacional, para ter uma chance maior nesse confronto contra o Flamengo, o Internacional tem que melhorar. Vamos lembrar que na última partida do Internacional, contra o Fluminense, perdeu de 2-0 em casa. Então o fator casa também não tem uma influência, não está tendo uma influência tão grande. Já pelo lado do Flamengo, o Flamengo não fez uma Libertadores muito boa, muito pelo contrário. O Flamengo fez uma Libertadores vergonhosa. O Flamengo fez uma Libertadores vergonhosa. Agora, não se engane. Não se engane. Porque esse mesmo Flamengo que fez uma Libertadores vergonhosa é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. É um time que meteu 20 gols no Campeonato Brasileiro e só tomou 4. É o único time em 11 rodadas que só perdeu um jogo. Quem é que não garante que esse time do Campeonato Brasileiro vai entrar na Libertadores? Que a impressão que dá é que o Flamengo ainda não entrou na Libertadores. Essa é a impressão. Tá? Então, amigo torcedor, é um jogo bem complicado, bem complicado. Quem passar, pega uma molezinha, né? Quem passar, pega uma molezinha. Ou Cerro ou Estudiantes. Os dois são mais fracos que o Flamengo e o Internacional. Então, a gente olhando assim, a impressão que se dá que quem passar de Flamengo e Internacional já vai estar na semifinal, porque não vai ficar para Cerro ou Estudiantes. Essa é a minha visão. E aí, lá na semifinal, pode pegar uma pedreira, que pode ser o Racing, tá? A não ser que Fortaleza melhore. Mas olhando os dois grupos, é óbvio que o lado onde tem São Paulo, Botafogo, River Plate e Palmeiras é um grupo mais forte, onde tem Flamengo, Internacional e Racing. Ah, tem o Penharol que tem tradição para coisa e tal, mas o outro lado, para mim, é mais complicado. O caminho dos brasileiros. Bom, o caminho de São Paulo e Botafogo é se enfrentar. Palmeiras e River, né? Se enfrentar. De um lado, Fortaleza passando, pegando, na minha opinião, Racing. E aí, encerra Estudiantes, passando Estudiantes, aí passa o Flamengo Internacional. Então, olhando por esse lado, o lado de São Paulo, Botafogo e Palmeiras, para mim, é mais complicado, é mais encardido para se passar. Quem é que pegou o adversário mais fácil? Na minha opinião, o Palmeiras. Palmeiras. Mais ou menos na mesma proporção ali o Botafogo. Eu só não coloco o Botafogo como o mais fácil porque tem altitude. Então, para mim, o Palmeiras pegou o time mais fácil. Quem é que pegou o time mais difícil? Cara, eu vou colocar em igualdade, é que acho que a galera não está se ligando porque não viu o jogo. Eu vou colocar em pé de igualdade Flamengo Internacional e São Paulo e Atlético Nacional. O time do Atlético Nacional é chato. Não se engane. Não se engane. Então eu coloco esses dois jogos aí, São Paulo e Nacional, de Atlético Nacional e Flamengo Internacional, é, os jogos mais difíceis. E aí, especificamente, quem é que você acha que sentiu mais quando saiu o confronto Flamengo Internacional? A torcida do Flamengo ou a torcida do Inter? Na minha opinião, eu acho que a torcida do Inter sentiu mais quando saiu o Flamengo como adversário. Não é que o Flamengo seja soberbo, não é isso. Não é isso. Eu estou pegando do recorte do ano. O recorte do ano é melhor para o Flamengo. E a perspectiva também. Só que o Flamengo tem um Mundial. Vai jogar. Vai jogar no mínimo 3 jogos. Ah, mas o Flamengo vai estar mais cansado. Pô, esquece.
porque a Libertadores é só em agosto. O Flamengo volta do Mundial, e aí tem jogos do Campeonato Brasileiro, onde pode ali poupar. Ninguém acredita que o Flamengo vai chegar à final, o Palmeiras, o Botafogo, o Fluminense, ninguém acha, ninguém acredita que esses 4 times vão chegar à final do Mundial. Então vão fazer 3 jogos. Acho que no máximo 4, tá? Acho que se os brasileiros passarem, das oitavas de final não passa. Para mim não passa ninguém, nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Fluminense, nem Botafogo. Se passar, se chegar, chega às oitavas. Das oitavas, irmão, eu não acredito. Então, vão voltar e vão ter um tempinho ainda de descanso e treinamento. Então, esse papo que eu vi alguns comentaristas falando, o Internacional vai estar super descansado. Não, isso aí é papo de quem não tinha o que falar. É de quem não tinha o que falar. Então, tá aí a minha análise. Alguns times pegaram molezinha, como Botafogo e Palmeiras. Outros pegaram pedreira, como Internacional e Flamengo vão se enfrentar, como São Paulo, né, que pegou o Atlético Nacional. E o Fortaleza é um ponto de interrogação, né? Fortaleza, a gente não sabe qual vai ser o Fortaleza. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!